Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos conhecer as 20 maiores transferências do Brasil para o exterior e se liga, porque tem muita grana nessa lista. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações. Na 20ª posição, Danilo. Do Palmeiras ao Nottingham Forest da Inglaterra por uma bagatela de 20 milhões de euros. Revelação do Verdão e titular incontestável de Abel Ferreira em 2021 e 2022, Danilo se juntou a Gustavo Scarpa, seu ex-companheiro no clube paulista, no recém-promovido Nottingham Forest da Premier League. O clube investiu pesado para permanecer na elite do futebol inglês, desembolsou 20 milhões de euros, algo em torno de 112 milhões de reais, na época, para ter o jogador em janeiro de 2023, na segunda metade da temporada. Na 19ª colocação, Bruno Guimarães. Do Atlético Paranaense para o Lyon da França por pouco mais de 20 milhões de euros, um dos últimos a conseguir chegar ao top 20 de maiores transferências do futebol brasileiro para a Europa, em valores absolutos foi Bruno Guimarães. O Lyon pagou aproximadamente 20 milhões de euros para tirar em 2020 o jovem meio-campista do Atlético Paranaense. 18ª posição, Lucas Severino. Do Atlético Paranaense para o Rennes da França pelo valor de 21 milhões e 300 mil euros. O Rennes, da França pagou pouco mais de 20 milhões pelo atacante, que aparecia na época com destaque inclusive na seleção olímpica. 17ª colocação, Alexandre Pato. Do Internacional para o Milan, pelo valor de 22 milhões de euros. Pato apareceu como um relâmpago no Internacional na reta final da temporada 2006. O clube já havia, sem ele, conquistado a Libertadores, mas no final daquele ano o jovem atacante chegou a contribuir na campanha do Mundial de Clubes, que seria conquistado com vitória sobre o Barcelona. Quando o Milan o contratou em 2007, a esperança não tinha limites. 16ª posição, Robinho. Do Santos para o Real Madrid por um valor de 24 milhões de euros. O atacante já havia garantido seu lugar como um dos grandes ídolos do Santos em 2005, mas quando o Real Madrid apareceu com interesse houve certo desgaste entre o atleta e a diretoria santista. No final das contas, a venda acabou sendo concretizada. Na 15ª posição, Gerson. Do Flamengo para o Olympique de Marselha por um total de 25 milhões de euros. Gerson custou ao Olympique de Marselha 25 milhões de euros para retornar à Europa em junho de 2021. O jogador já havia defendido Roma e Fiorentina no velho continente, antes de tentar o futebol francês. 14ª colocação, Gabigol. Do Santos para a Inter de Milão, por um valor de 25 milhões de euros. O maior ídolo do Flamengo atual é constantemente acusado de não ter dado certo no futebol europeu, antes de fazer história como rubro-negro. Quando o Santos o vendeu para a Inter de Milão, em 2016, o atacante chegou com moral no futebol italiano, mas não conseguiu fazer a diferença em uma Internazionale que também não era lá essas coisas dentro de campo. 13ª posição, Bernard. Do Atlético Mineiro para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, por um valor de 25 milhões de euros. O atacante rápido e baixinho que caiu nas graças da torcida do Galo Mineiro campeão da Libertadores em 2013, foi vendido no mesmo ano em que comemorou o maior título de sua carreira. O comprador foi o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Bernard ainda jogaria no Everton, da Inglaterra, e ao Sharjah, dos Emirados Árabes, e Panathinaikos, da Grécia. 12ª colocação, Yuri Alberto. Do Internacional para o Zenit da Rússia, por um valor aproximado de 25 milhões e 800 mil euros. Contratado por um valor simbólico junto ao Santos, em 2020, Yuri Alberto teve um começo tímido no Beira-Rio, até deslanchar a fazer gols e garantir a titularidade absoluta do time em 2021. O Zenit teve tanta pressa que, ao invés de deixar o jovem artilheiro no sul do Brasil por mais alguns meses, subiu a proposta para levar Yuri já no começo de 2022, o que faz dele o maior lucro direto que o Colorado teve em uma venda de atleta. Na 11ª colocação, Reinier, do Flamengo para o Real Madrid,
por um total de 30 milhões de euros. Se o Real Madrid já havia provado as atuações de Vinícius Júnior, em 2020 os merengues também viram potencial no jovem Reinier, que no ano anterior havia sido uma espécie de 12º jogador no Flamengo que encantou com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Atualmente o meio-atacante está emprestado ao Girona da Espanha. Abrindo o top 10, Denilson. Do São Paulo para o Real Betis da Espanha, por um valor de 31.500.000 euros. Durante muito tempo, Denilson foi a maior venda em valores absolutos do futebol brasileiro para a Europa. Em 1998 um Real Betis esperançoso com o futuro abriu a carteira para contar com o driblador imparável que vestia a camisa do São Paulo. Na 9ª posição, Oscar. Do Internacional para o Chelsea, por um valor de 31.900.000 euros. Depois de ter trocado o São Paulo pelo Internacional em polêmica transferência feita ainda antes de estourar no futebol profissional, Oscar não ficou muito tempo com a camisa colorada. O Chelsea ofereceu em 2012, quase 32 milhões de euros para contar com o jogador. 8ª colocação, Gabriel Jesus. Do Palmeiras para o Manchester City, por 32.700.000 euros. O acerto entre Palmeiras e Manchester City pela venda de Gabriel Jesus aconteceu em 2016, mas o atacante ainda conseguiu uns meses no Brasil para ser decisivo no título brasileiro conquistado naquele ano pelo Alviverde. 7ª posição, Lucas Paquetá. Do Flamengo para o Milan, por 35 milhões de euros. O Flamengo acertou a venda de Lucas Paquetá para o Milan em 2018, mesmo ano em que vendeu Vinícius para o Real Madrid. Na Itália, Paquetá não deu muito certo, e se transferiu ao Lyon, da França, onde fez sucesso e passou a ter cada vez mais chances na seleção brasileira sob o comando de Tite. Atualmente, defende o West Ham, da Inglaterra. 6ª colocação, Arthur. Do Grêmio para o Barcelona por um valor de 40 milhões de euros. Quando o Barcelona comprou Arthur junto ao Grêmio, em 2018, havia a expectativa de que o habilidoso meio-campista conseguisse se estabilizar como um sucessor de Iniesta ou Xavi no meio-campo do Barça. Expectativa altíssima, claro, mas ainda assim a rápida passagem do ex-gremista pela Catalunha não deixou muitas saudades. Hoje, Arthur busca reencontrar seu melhor futebol atuando pela Juventus, na Itália. 5ª colocação, Lucas Moura. Do São Paulo para o PSG, por um valor de 43 milhões de euros. Vendido pelo São Paulo ao Paris Saint-Germain em 2012, Lucas Moura chegou a ocupar o topo da lista. Atualmente Lucas é jogador do Tottenham, da Inglaterra. Na 4ª posição, Rodrigo. Do Santos para o Real Madrid, por um valor de 45 milhões de euros. Caso muito parecido ao de Vini Júnior, Rodrigo fez 79 jogos pelo Santos embora a impressão fosse de que poderia fazer muito mais. O Real Madrid o comprou em 2018, pelo mesmo valor pago um ano antes por Vinícius. 3ª colocação, Vinícius Júnior. Do Flamengo para o Real Madrid, por 45 milhões de euros. O 3º lugar é dividido entre Vini Júnior e Rodrigo, e mostra a mudança no perfil dos reforços buscados pelos europeus, que ao invés de optarem por nomes que já conseguiram, ao menos, uma breve consagração aqui no Brasil, apostam em jovens de idade cada vez mais baixa. Vini Júnior mal havia jogado pelo time principal do Flamengo e já havia sido vendido para o Real Madrid. 2ª colocação, Endrick. Do Palmeiras para o Real Madrid, por um valor de 72 milhões de euros. Aos 16 anos e apenas alguns meses depois de assinar seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, o atacante Endrick já teve sua ida para o Real Madrid acertada. Assim como aconteceu com Rodrigo e Vini Júnior, por exemplo, ele também foi contratado com apenas poucos jogos no time principal. A transferência, no entanto, só vai se concretizar em julho de 2024, quando o atacante fizer 18 anos, data mínima para transações internacionais. O pagamento de 72 milhões de euros, 60 milhões para o Palmeiras e 12 milhões de taxas, aliás, será dissolvido nestes 18 meses, de forma a ser quitado apenas no momento em que Endrick chegar à Espanha.
E na primeiríssima colocação, surpreendendo um total de 0 pessoas, Neymar. Do Santos para o Barcelona por um valor total de 88.400.000 euros. Em uma transferência cercada de polêmicas envolvendo a quantia, a ida de Neymar do Santos para o Barcelona segue como a maior, em valores absolutos, sem levar em conta correções inflacionárias de transferências feitas décadas antes, na história do futebol brasileiro. E aí, curtiu a lista? Se lembrava de todas essas transferências absurdas? Acha que algum jogador não valia tanto dinheiro? Deixe para a gente nos comentários.